falando sobre ET, vamos falar de Varginha, né? Porque temos atualizações do caso. Pô, esse é legal. Esse é legal. Esse é legal. Né? Mandar um grande abraço aí pro nosso brother aí, que tá fazendo o documentário, né? Que é o James Fox, que ele... Jamie Foxx. Não é o Jamie. Jamie é o ator. James. É o James Fox. Né, que ele... Moments of Contact, eu assisti, ele é um documentário bem interessante, fraco pra quem, né, acho que meia dúzia de reportagem aí da Record, dá de pau no documentário, mas é um documentário muito interessante. É que pro americano médio ele não conhece o que é Varginha, né? Então eu acho que esse documentário ele é bem superficial, por isso que eu tô fazendo essa crítica, necessariamente. Não é um documentário ruim, mas é porque pra gente que é brasileiro, a gente tem muito contato com essa história, né? Mas ele é uma maneira boa de... E vamos lembrar... Perdão, Andrei. E vamos lembrar que o caso Varginha, em matéria de documento, em matéria de documentário que foi falado, em matéria de levantamento de dados, dá um pau, uma porrada de casos dos Estados Unidos, tá? Dá um pau. Enquanto lá tudo é tipo assim, relato de alguém, não sei o quê, aqui você tem algumas coisas estranhas que se encaixaram de uma maneira, tipo, movimentação militar, não sei o quê, muita gente viu, algumas coisas nesse sentido. Então, o que torna, tipo assim, muito mais substancial, mesmo que talvez seja uma substância de circunstância, não seja real mesmo, ainda tem que discutir essas coisas, ele tem muito mais substância do que muitos casos que são considerados clássicos dentro dos Estados Unidos, né? Pra dar um pouco de contexto, James Fox, ele foi o cara o gringo, né, que tava oferecendo $200 mil pela fita do ET de Varginha. Chegaram a conversar com alguns golpistas que ofereceram, mas até agora essa filmagem aparentemente ainda não apareceu, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se estou desatualizado, mas que você teria essa parte 2 desse documentário, Moments of Contact 2, em que ele dá um spoiler, que eu vou passar agora aqui para vocês, que é o momento em que ele revela que no documentário vai ter uma das testemunhas. Essa testemunha, ela não é nova, na verdade, né? Ele era o diretor do hospital que a criatura teria sido levada, né? Contexto geral. Uma das criaturas foi levada pro SUS. A história é essa, né? Para um posto de saúde, para um hospital ali, né? E teria sido, né, mexida ali né, tratada de alguma maneira, né? E logo depois ela foi deslocada ali pra base, aí Campinas, etc e tal. A ideia geral é que essa testemunha, ela falava que quem teria ali lidado com a criatura no hospital teria sido um dos alunos dele. Só que depois de vários anos agora, ele muda a versão dele e fala: na verdade, eu vi a criatura, eu tava lá no hospital. E ele dá a descrição do que ele viu, nesse sentido. E aí ele explica por que ele mentiu. Legal. Ele fala que ele ficou com medo, porque ele já era um cara grande. Ele falou que ele era diretor de pelo menos uns 3 hospitais na época. Então ele queria meio que se preservar. E eu tava vendo conteúdo também, grande abraço pra ele, nosso queridíssimo Rony Vernet, o cara aí que tá à frente dessas teorias aí do ET demônio, etc e tal, mas que eu tava vendo o conteúdo dele e o Rony Vernet até explica que ele achou estranho esse testemunho, porque ele dá tanto detalhe do que o aluno teria visto, que o próprio Rony fala, pô, isso aí tá estranho, porque o cara, pra ter esse detalhe, ele tinha que estar lá, né? E aí meio que se revela que o cara realmente estava lá, né? Eu vou passar aqui um trechinho, que aí provavelmente Keller e Rafael não vão conseguir assistir, mas é apenas um minutinho aqui para os nossos ouvintes escutarem. Eu vou colocar aqui rapidamente. E play. Mas é muito bom isso, porque até então não vou dar play porque o Rafael decidiu falar. Então, imposto no planeta Terra, não paga imposto no planeta Terra, pode usar o SUS. É universal mesmo, né? Exatamente. Most extraordinary statements I've ever heard in my career. Para quem tá assistindo em vídeo, how would he respond to those skeptics that are thinking that he's crazy with what he's saying? Para quem não sabe, esse é o James Fox que tá falando agora. Is he concerned about the consequences? Tem pessoas que na internet agridem, falam que a gente é louco, que a gente quer aparecer, que a gente quer dinheiro, que a gente quer... Por que falou agora? Porque agora dá, né? Quando vocês começaram a conversar comigo, uma bela hora com ele, eu resolvi falar. Falei, deixa eu falar, se der problema, deu. Se eu falasse na época, neuro já é meio doido, né? Cuida de louco, né? Se eu começasse a falar tudo o que eu estava pensando, eu era diretor dos 3 hospitais. Eu fui diretor dos 3. Regional, Humanitas e Bom Pastor. Então a gente se reservava um pouco mais, né? Mas depois eu adoeci, tive câncer de próstata, melhorei. E quando vocês chegaram com vocês, eu tive confiança de falar.
Era um alien. Um alien, sem dúvida. No question. No question. Eu não pedi para ver, deixa eu ver. Achei interessante, mas na hora eu não tinha entendido toda a repercussão que daria. Eu olhei de novo com atenção, mas eu olhei com o olhar médico, não com o olhar sociológico. Ele olhou sem julgamento. Isso aqui é uma coisa bonita. Eu olhei para ele sem julgamento, ele olhou para mim sem julgamento. Foi uma empatia. Simpatia, empatia. Você pode acreditar, pode não acreditar, mas para mim foi muito importante ver, porque eu vi a imensidão que tem esse universo, né? Não somos só nós aqui. Bem, esse é um trechinho que a gente viu agora. O que eu achei muito interessante é que ele adiciona alguns detalhes biológicos da criatura, né? A cabeça seria um pouco mais translúcida, um pouco diferente das imagens que a gente costuma ver por aí, né? Dessa coisa que é só acobreada. E você teria esse momento que ele descreve como sendo um momento de empatia, em que eles conseguem meio que se comunicar de uma certa maneira através das expressões, né? Ele com a criatura. O que é um relato comum que eu acho que, se eu não me engano, as meninas também dão, né? Como se, com o olhar da criatura, ela conseguisse passar não pensamentos, mas sentimentos, né? Então, naquele momento, né, aparentemente as criaturas estavam feridas, né? Teriam sofrido um acidente. E elas estariam feridas ou fracas, né? Sem conseguir se alimentar e coisas nesse sentido, né? Então fica aí um relato que adiciona um pouco para essa grande mitologia. O documentário ainda não foi lançado, mas a gente vai assistir e vai falar. Eu gosto do primeiro, né? Como eu falei, acho superficial, frente ao que a gente já tem, mas pro americano médio eu acho que ele é suficiente para cumprir o propósito, né? E é isso aí. Ficamos aí na torcida pra gente saber onde foi o ET, se ele realmente comia danoninho, como dizem as histórias. Você sabia, Kelly, que o ET, o único alimento que ele comia seria o danoninho? Que eles chegaram a oferecer todos os tipos de alimento, frango, batata, ele rejeitou tudo, mas danoninho ele comeu. Fica aí essa curiosidade. Rapaz, realmente. E como que isso não foi usado pelo marketing da Danone, né? Sabe Como por que quê? isso não foi aproveitado? Sabe por quê? Porque ele morreu. E morreu. Nossa, Danoninho, Ok. muito gostoso. Danoninho. Substitui um copinho de leite. Aí acreditaram no marketing. Rico em do ET morreu. vitaminas, né? Pois é. É isso. É, Acho o que que- a Danone nunca vai querer patrocinar a gente. É aquilo que todo gordo sabe, o que é gostoso faz mal. Não tem muito o que fazer. Essa é a grande realidade. Vamos lá então, vamos pra frente, né?